Aí, beleza. Agora tá bem. Acho que agora vai. Boa noite a todos. Boa noite, paz seja convosco. Desculpa a demora. Desculpa a demora. Obrigado por vocês terem paciência, porque nós estamos aprendendo. Hoje o nosso produtor não está e a gente tem que se virar, né? Mas a gente apanhou, mas a gente está conseguindo, ok? Obrigado por vocês estarem aí. Obrigado por vocês estarem na nossa companhia. Tenho certeza que nós vamos ter uma ótima aula, tá bom? Obrigado. Desde já peço para você se inscrever, tá certo? Você se inscreva no nosso canal, você aperte já o like e você já faça os seus comentários, como você já está fazendo aí, em nome do Senhor Jesus, ok? Muito bem, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, obrigado por essa live, obrigado por nossas vidas, obrigado por todos aqueles que estão conectados agora. Vem agora nos dar, Senhor, direção para que nós possamos conhecer mais e aprender mais de Ti. Nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Por favor, Diego, vai falando como é que está o som aí, Cristiane, vocês, como é que está o som para a gente poder ter uma base, tá certo, Fabiola? Sejam todos bem-vindos, vamos falar um pouquinho sobre o Apocalipse, né? O livro, talvez o livro mais enigmático, né, da Bíblia, é o livro mais polêmico, né? Mas também um livro muito gostoso de ler, e eu quero que vocês prestem muito atenção, beleza? Eu quero que vocês prestem muito atenção, porque nós vamos começar, então, uma jornada bem bacana, tá certo? Lembrando, gente boa, que eu não vou falar sobre as 7 igrejas, tá? Porque eu já fiz uma série de palavras, tá certo? Há pouco tempo, né? A Conexão Patmos. Você pode fazer uma maratona aí no canal, você pode estar conosco no canal, tá bom? Você pode estar falando aí, vendo as pregações sobre Éfeso, Esmirna, tal. E se caso você não perder alguma coisa, você me procure, que nós vamos estar atualizando vocês com tudo, tá bom? Deixa primeiro eu falar para vocês o armamento que a gente utiliza, né, para a gente poder estar estudando, além da palavra de Deus, tá? Apocalipse de Grant Osborne, esse livro aqui da Vida Nova, fantástico, eu recomendo a todos vocês, é um comentário expositivo, bem exaustivo mesmo, muito bom. Tá? O livro Apocalipse, de comentário expositivo de Hernandes Dias Lopes, também aqui pela Ragnus, tá? E William Barclay, também, comentário expositivo, ok? E outros que a gente vai apresentar durante a nossa Odisseia. Sejam todos bem-vindos para o Apocalipse Now, ok? Então nós vamos começar a nossa aula de hoje, e eu quero que vocês já prestem atenção, olha só, eu quero que vocês já prestem atenção no primeiro slide. Por favor, Heber, coloque o nosso primeiro slide. Estamos aqui com, aí você vai ver a capa, né, a arte da nossa aula, ok? Vai lá, você já fez sua pipoquinha, já pegou o seu guaraná, não zapeia não, vamos agora entrar firmes e fortes aí. Vamos falar um pouquinho então dessa questão do Apocalipse, tá certo? Vamos começar então esta jornada, tá bom? Bom, falando do Apocalipse, enquanto o Squeb está colocando ali, falando do Apocalipse, gente boa, como eu falei para vocês, é o livro mais complicado, né, de se aprender, porque o Apocalipse, eu quero depois tomar algum tempo para falar um pouquinho sobre isso. As pessoas elas têm uma ideia meio errônea em relação ao livro de Apocalipse, tá certo?
Mas vamos começar então com os nossos slides, por favor. Heber, coloca então o segundo slide aí, por gentileza, que eu quero que vocês entendam que vocês precisam fazer algumas perguntas, tá certo? Vocês precisam fazer algumas perguntas importantes quando você vai ler um livro, tá bom? Um livro da Bíblia. Essas perguntas, elas precisam ser elaboradas na sua mente para que você possa ter um esboço. Então, hoje eu vou falar sobre o panorama bíblico, tá certo? Vou falar o panorama, bíblico do livro de Apocalipse, tá certo? Então, preste atenção que nós vamos estar entendendo um pouquinho sobre essa estrutura, por como que o livro de Apocalipse foi escrito, por que foi escrito, né? Em nome de Jesus. Beleza, Hebe? Pode colocar aí? Não conseguiu, não? Hã? Não está aí? Só tem esse da capa só? Ah, meu Deus, que pena. Bom, então vamos lá. O Dani não colocou o slide. Então, primeiramente, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, tudo bem, não tem problema não. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que? Essa é a primeira pergunta, o que? Tá certo? O que desse livro? Qual é o propósito, a estrutura dele? A estrutura dele é uma estrutura já montada. Então vamos lá. No prólogo, nós temos o início, né, que está em Apocalipse 1, do verso 1 até o verso de número 20, ok? A carta às 7 igrejas, que está do capítulo 2 até o capítulo 3, até o versículo 22, tá? Visões do trono de Deus e do Cristo e do Cordeiro, capítulo 4, versos de número 1, capítulo 5 ao verso de número 14. Os sete selos, capítulo de número 6, versos 1 até o capítulo de número 8, também verso 1. As 7 trombetas, capítulo de número 8, verso de número 2, até o capítulo 12, verso 17. A visão da besta, capítulo de número 13, versos 1 ao 18. A visão dos adoradores do Cordeiro, capítulo 14, verso 1 ao 20. As 7 taças, capítulo 15, versos 1 até o capítulo 18, verso 24. O triunfo do Cordeiro, capítulo 19, verso 1 até o capítulo 20, verso 15. E o Novos Céus e Nova Terra, capítulo 21, versículo 1 ao 22, 5. E as exortações finais, capítulo 22, verso 6, até o capítulo número 21. Bom, esta aí neste caso, então, é o prólogo. O que significa a palavra Apocalipse? Apocalipse. Apocalipse significa tirar o véu. Então, quando nós vemos então a expressão, né, no caso apo, né, significa tirar, significa descobrir. Calipso, ou calipto, ou de eucalipto, né, boa sombra. O eu ali significa boa, bom. E aí, então, apo significa ausência de alguma coisa. Então, seria tirar o véu, tirar a sombra, revelar, tá certo? Revelar. Então, a palavra apocalipse significa revelação, ou seja, descobrir. Por isso que na Bíblia em inglês, na King James, você vai ver revelation, ou seja, que é revelação. O nome, na verdade, é revelação. Apocalipse é um nome em grego, né? A gente já se acostumou a falar do nome em grego. Muito bem, vamos entender agora para quem foi que escreveu esta carta? Quem foi que escreveu esse livro? Tá? Não podemos afirmar com toda certeza que foi João, o evangelista, o discípulo amado, mas 90% converge para que seja ele, tá bom? Porque apenas fala João, né? Apenas diz, é muito simples, né? A questão
da questão do nome, né? Então apenas ele vem com uma linguagem de João. Agora, pode ser João o apóstolo, mais provável que seja este, João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, ou João, que simplesmente João, um judeu que tinha um belo conhecimento da cultura grega, tá certo? Mas quem escreveu, com certeza, foi o apóstolo João, o último discípulo, o último apóstolo a morrer, tá certo? Provavelmente, então, foi ele. Por que ele escreveu o livro de Apocalipse? Essa é mais uma pergunta. Por que ele escreveu? Quando você vai estudar a Bíblia, então, você precisa perguntar o que, a estrutura do livro, quem escreveu, por que ele escreveu. Ele foi escrito para encorajar os cristãos perseguidos ou prestes a serem perseguidos e mostrar que Cristo vai reinar e que ele está no controle de todas as coisas. Ok? Então eu vou repetir. Foi escrito para encorajar os cristãos perseguidos e aqueles que estavam prestes a serem também perseguidos e no caso, mostrar que Cristo vai reinar, ok? E está no controle de todas as coisas. Muito bem. Qual é a próxima pergunta? A quem foi endereçado o livro de Apocalipse? Para quem foi endereçado? Foi endereçado o livro exatamente para as 7 igrejas da província romana da Ásia Menor, a saber, Éfeso, Esmirna, ok? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então, olha só, entendam bem, tá? Que João, ele conhecia aquela região porque ele era pastor de Éfeso. E a carta começa na cidade de Éfeso, a cidade mais importante daquela região. Provavelmente João, um superintendente, um bispo daquela região, ele conhecia todas aquelas igrejas, tá certo? A maioria delas fundada por Paulo o apóstolo. Então, quando ele envia essa carta, o Senhor Jesus ele fala, olha, escreve para as 7 igrejas da província romana da Ásia Menor, ok? Que são as 7 igrejas que vocês vão ver no capítulo 2 e no capítulo 3. E a última pergunta que tem que ser feita é, aonde ele escreveu esta carta, esse livro? Gente, ele escreveu na ilha de Patmos, uma pequena ilha de formação rochosa, montanhosa, uma colônia penal, tá certo? Usada pelo Império Romano, ali localizada no mar Egeu, ali próximo, presta atenção, ali próximo de Mileto, tá? Próximo a Éfeso, uma ilha de 30 quilômetros de metros quadrados, tá bom? Lá no mar Egeu, ali na região da Macedônia, aquela região que vai dar na Turquia, tá certo? É ali naquela região ali, uma colônia penal, uma ilha de carvão, de extração de carvão, e João foi exilado ali. Por que João foi exilado? Porque quando o imperador Domiciano, ele tentou matar o apóstolo João, o que ele fez? Domiciano jogou João num caldeirão de azeite, vocês sabem, e ele foi milagrosamente salvo. Os romanos, como são muito supersticiosos, né? Eles são muito supersticiosos, os romanos. O que os romanos então falaram? Esse cara é um deus, esse cara tem poderes sobrenaturais. Então vamos exilá-lo, né? Vamos jogá-lo nessa ilha. E lá ele ficou e lá ele teve a revelação do Apocalipse. Muito bem. Agora eu quero passar para vocês então. É uma pena que a gente está sem o slide, mas veja bem, os slides estão comigo, eu vou passar para todos vocês que querem um slide, tá bom? Daqui a pouquinho, então, eu vou passar o WhatsApp e também vou falar o grupo que a gente tem do estudo da palavra. Se você quiser participar do grupo do estudo da palavra, que é a palavra que a gente está sempre pregando, o resumo, tudo, os slides, eu vou colocar você. Não se preocupe, porque esse grupo só quem escreve sou eu, o administrador, e mais a Jennifer.
Mais ninguém. Não tem esse negócio de ficar bom dia colocando imagens. Não tem isso não. É só eu, vocês não têm como escrever. Então vocês vão só receber as mensagens e as palavras que eu passo para vocês, tá bom? Aí daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como que vocês vão participar do grupo. Então agora eu separei então por 7 sessões para que nós possamos entender, tá ok? 7 sessões, tá? 7 sessões para que nós possamos entender a questão do Apocalipse. Antes disso, olhe para mim aqui. O Apocalipse, ele é um livro que o resultado que aconteceu é que é um livro difícil, é um livro... Aumenta mais um pouquinho o som, B, que acho que estão falando que o som está um pouquinho baixo. Aumenta mais um pouquinho o som. Estão falando que as pessoas, né, elas acreditam que o Apocalipse, ele é um livro difícil, né? Ele é ininteligível. Então ele acabou saindo do campo da teologia, do estudo, para a esfera dos excêntricos religiosos. Então, vocês observem bem, as pessoas, elas têm uma imaginação muito fértil. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, gente, porque a gente acaba sendo vítima de armações desses excêntricos religiosos. Eles leem o Apocalipse de uma maneira esotérica. E eles param de estudar a palavra, tá certo? Tanto que Lutero, ele queria tirar alguns livros, né, do cânon sagrado. O Apocalipse é um deles. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso, tá? Então preste atenção que eu quero falar para vocês o seguinte. Não fique lendo o Apocalipse de uma maneira esotérica. Leia o Apocalipse de uma maneira cultural, histórica, né, espiritual, de uma maneira muito inteligente, tá bom? Para que vocês não sejam levados a qualquer vento de doutrinas, tá certo? O Apocalipse, não importa, entenda o que eu quero falar para vocês, não importa as interpretações, tá? Os amilenistas, os pós-milenistas, os milenistas, né? Aqueles que acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, depois da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, se o milênio é literal, se o milênio é metafórico, é poético, tudo isso são teorias. Ninguém aqui é o dono da razão. A única coisa que não pode mudar na estrutura do Apocalipse são as doutrinas. E quais são as doutrinas que o Apocalipse, então, vai falar? Essas que vocês precisam entender. A volta de Jesus. Se alguém falar que Jesus não vai voltar pela segunda vez, é heresia. Se eu falar que Jesus vai voltar depois da grande tribulação, não é heresia, é um pensamento que eu tenho. Se eu falar que a igreja não vai passar pela grande tribulação, não é heresia, é uma teoria, uma corrente teológica que existe. Se eu falar que o milênio ele é literal, né, depois da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, depois da segunda vinda, não é uma heresia, é um pensamento teológico. Agora, se eu falar que o milênio é metafórico, já está acontecendo, é também algo que nós não podemos levar ao pé da letra. Nós temos que entender a corrente teológica de cada um. Mas a volta de Jesus, ela não pode ser mudada. Se vai ser antes ou depois, ele vai voltar. Uma outra doutrina, a ressurreição dos mortos. Se alguém falar que os mortos não vão ressuscitar, é uma heresia. Se vai ressuscitar antes da grande tribulação ou depois, não importa. São correntes teológicas. Uma outra coisa é o julgamento final. Essa é uma outra doutrina. Se nós falarmos que o julgamento final é depois da grande tribulação, que a igreja vai ser arrebatada antes, depois vai ter 7 anos das bodas do Cordeiro, não é heresia, é um pensamento teológico.
Então, eu gostaria muito que vocês respeitassem cada pensamento teológico. Eu tenho um pensamento, você tem um pensamento. Uns acham que a igreja vai passar, outros acham que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós não podemos, então, excluir ninguém e zombar de ninguém quanto a isso, tá bom? Cada um tem sua corrente teológica. O que nós não podemos aceitar, então, são as doutrinas básicas. Que Cristo vai voltar, é a segunda vinda, ok? Que os mortos vão ressuscitar, tá certo? E também a questão do juízo final. Essas são doutrinas imutáveis, não pode mudar. Isso aí, se alguém mudar isso, aí é heresia. Entenderam então, gente boa? Nós temos que tomar um pouquinho de cuidado para que nós não possamos ser levados, como eu falei para vocês, por qualquer vento de doutrina, tá bom? Bom, olha só o que acontece. A visão apocalíptica, ela é uma visão que a gente precisa entender, tá? O que acontece? Quando a gente vai olhar o Velho Testamento, principalmente, os profetas eles tinham uma visão otimista, tá certo? Do dia do Senhor. Eles acreditavam que o mundo seria redimido, né? Ainda nesse tempo presente. Já o Apocalipse, quem tem essa visão escatológica de escrever o Apocalipse, ele já tem uma visão que o mundo não tem jeito, o mundo só vai ser consertado na vinda do Messias, na segunda vinda dele, ok? A diferença é que no Velho Testamento, os profetas, eles falavam que o Messias viria antes, uma vez, tá certo? Ele vai reinar. Tanto que os judeus não acreditam no Cristo, né, em Jesus, como nós acreditamos, e eles esperam ainda o Messias, tá certo? Isso aí nós podemos chamar então de época presente dos profetas e época do porvir, que são as correntes apocalípticas. Uma outra coisa que a gente precisa entender, Apocalipse ficou um termo tão pejorativo, que qualquer coisa que acontece de catástrofes, qualquer coisa, as pessoas já falam, é o Apocalipse. Então, por exemplo, nós estamos vendo agora o coronavírus, a pandemia. Acontece é o Apocalipse que está acontecendo. Aconteceu uma nuvem de gafanhotos na Argentina vindo para o Brasil. É o Apocalipse que está acontecendo. As pessoas, então, eles colocam a questão das tragédias ligadas ao Apocalipse. É por isso que as pessoas têm medo de ler o Apocalipse. É por isso que as pessoas ficam assustadas quando fala de Apocalipse. Tá? Mas isso não é verdade. O Apocalipse é um livro maravilhoso que ajuda você a entender bastante essa questão, tá certo? Você vai entender bastante essa questão do futuro, principalmente. Preste atenção no que eu quero falar para vocês sobre a visão apocalíptica e a profecia, tá? O profeta pensava em termos deste mundo, ok? E como eu falei para vocês, eles acreditavam que o mundo seria reformado e criado, tá? E recriado, perdão. Já a visão apocalipticista acredita que não há possibilidade de remendos. Então, o mundo está entregue ao mal, é uma pessoa pessimista. Então, ele acredita que vai acontecer o quê? Só vai mudar com a ira vingadora de Deus, tá certo? Uma outra coisa, para que nós possamos entender a visão Velho Testamento da antiga aliança, a primeira aliança, com o Apocalipse. A mensagem dos profetas era falada e chegava aos ouvidos dos seus ouvintes, ok? Chegava ao ouvido, ele enfrentava homens com a mensagem da parte de Deus. O profeta falava, assim diz o Senhor. Já o Apocalipse não, é um gênero literário. Ou seja, ele tinha que ser transmitido e escrito. Era verbalmente falado para a pessoa, o canal, e ele tinha que escrever, mesmo que ele não estava entendendo bulhufas nenhuma.
Porque não existe só a escritura do Apocalipse, existem também os outros livros, né, como as palavras de Noé, os 12 patriarcas, Baruque, a Assunção de Moisés, o Apocalipse de Pedro, que são livros que foram tirados, então, dos concílios, né, ecumênicos que a Igreja Apostólica Romana fez ao longo da nossa era, tá certo? O livro de Enoque e outros livros também que são chamados de apócrifos ou pseudo-epígrafos, tá certo? Então, nós temos que entender isso, é muito importante, beleza? Para nós passarmos, então, para o próximo ponto. O Apocalipse, ele vai acontecer na cabeça, então, dos apocalipsistas, que, primeiro, vai acontecer uma grande catástrofe, né, que do mundo vai eclodir, e com isso, chegando a um ponto que o Messias vem para poder botar ordem na casa. Já os profetas, eles acreditavam que o Elias viria, Elias já veio, que foi João Batista, tá certo? Preparou o caminho, e o Messias veio, eles não aceitaram, eles não reconheceram, tá certo? Isso aí também tem essa situação, tá? Para eles, os apocalicistas, eles acreditam, gente, que os últimos dias, né, a terra toda vai convergir para Jerusalém, tá? Já os profetas, eles acreditavam, por exemplo, os oráculos sibilinos, um livro apócrifo chamado Oráculos Sibilinos, eles vão então falar um pouquinho sobre essa questão exatamente. É um livro, inclusive, muito usado pelos judeus, né? Quarto livro de Esdras também é um livro bastante usado, tá? O livro de Baruque, tá? Também vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? E o Apocalipse vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a sessão, para a gente poder então entender a sessão. Quero que vocês prestem muita atenção, vai estar no slide, vocês vão receber o slide, tá bom? Para que vocês possam ter a noção aí da estrutura do livro de Apocalipse. Então, pegue a sua Bíblia agora, ok? E você vai acompanhar comigo essa questão do livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Vamos então dividir o livro em 7 sessões, para que nós possamos entender, tá, as 7 sessões do livro de Apocalipse. Muito bem. A primeira sessão, a gente vai escrever, então, a gente vai colocar, o capítulo 1 até o capítulo de número 3, tá certo? Que são os 7 candeeiros, que representam a igreja. E qual é o tema principal, a verdade central dessa primeira sessão? Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Tá ok? Cristo tem o controle da igreja em suas mãos. Observe só o que diz em Apocalipse 1, versículo de número 7. E eu queria que vocês prestassem então atenção aí sobre o capítulo 1, verso de número 7. Estou colocando aqui para vocês estarem... Estou colocando aqui para vocês estarem anotando, depois vocês vão pegar todo o slide. Capítulo 1, verso de número 7 diz assim: Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Esse aqui é o versículo-chave dessa primeira sessão. Observe que este versículo-chave está falando sobre o quê? Sobre a segunda volta de Jesus. Então, a primeira sessão, presta atenção disso, vai
do capítulo 1 ao capítulo de número 3 e vai falar sobre os candeeiros. Os candeeiros. Ou seja, a igreja. E o tema principal, tá? E o tema principal é o capítulo 1 e o verso de número 7. Ok, gente? Capítulo 1, verso de número 7. Que vai falar sobre o quê? Que vai falar exatamente sobre a volta do Senhor Jesus pela segunda vez. Beleza? Vamos lá. Segunda sessão vai do capítulo 4 até o capítulo de número 7. Capítulo 4 até o capítulo de número 7. Segunda sessão, capítulo 4 até o capítulo de número 7. E aí, qual é o tema principal, qual é o centro principal dessa segunda sessão, gente boa? Cristo tem o controle da história em suas mãos. Cristo tem o controle da história em suas mãos. E onde nós vamos ter a questão central aqui, qual é a verdade central, qual é, preste atenção nisso, o foco principal, né, dos 7 selos. A luta, a prova, a perseguição, que Cristo está no controle de todas as coisas. E aí eu falo para vocês, aqui, neste caso, é a prova cabal que Cristo está sobre o controle de tudo. Vamos ler, então, em Apocalipse 6, do verso 12 ao verso 17. Acompanhe comigo, por gentileza, para que vocês possam, então, 6, verso 12, tá? Até o verso 17, que diz assim, ó: E vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixar cair os teus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes lhe foram removidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-me da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Muito bem, vocês observaram então que esses versículos aqui vai falar sobre o quê? A segunda volta de Cristo. Então, ó, na primeira sessão, o ponto-chave é a volta de Cristo. A segunda sessão, os versículos-chave são o quê? A volta de Cristo, ok? Então, vocês estão observando que a segunda sessão, que são 7 selos, tá? A primeira são os candeeiros, a segunda são 7 selos, tá? Colocar aqui os 7 selos, ok? Aí vocês vão entender que o tema principal é a volta de Cristo, é a segunda volta dele. Vamos então à terceira sessão. A terceira sessão vai do capítulo 8 até o capítulo... Peraí. Vai do capítulo 8 até o capítulo de número 12, tá certo? Do 11, que vai do capítulo 8 até o capítulo de número 11. A terceira sessão vai do capítulo 8 e vai até o capítulo 11. E qual é o tema principal aqui? As 7 trombetas. As 7 trombetas significa a misericórdia de Deus, porque o juízo é parcial. Vocês vão observar que morre uma terça parte. O juízo, ele é misturado, então, com a misericórdia, gente boa. Né? Aí, olha só o que vai acontecer. O tema, os versículos, a chave principal aqui, né? Nessa sessão aqui, você vai ver a igreja, ok? Sendo vingada, protegida e saindo vitoriosa, tá? Vou até colocar aqui, a igreja sai vingada,
protegida, aí vocês vão anotando aí, tá? E vitoriosa. Vocês vão anotando para depois vocês vão ter o slide, beleza? Agora prestem atenção, prestem atenção. Olha só os versículos chaves. 11, 15, capítulo 11, verso de número 15. Vamos ver? Vamos entender então? Olha só o que diz o capítulo 11, verso 15, que diz assim, ó. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora vá lá no versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruir os que destroem a terra. Então, olha só, no verso 15 e no verso 18, vai falar sobre o quê? A segunda vinda de Cristo. Observaram que o Apocalipse, ele começa falando sobre a vinda de Cristo. A verdade central é a segunda vinda de Cristo. Agora nós já estamos na terceira sessão e é a vinda de Cristo. Vocês estão observando que não tem segredo, tá certo? O tema principal é este. Muito bem. Vamos agora à quarta sessão. A quarta sessão, preste atenção que a quarta sessão, ela vai então ser do capítulo 12 ao capítulo 14. Então, recapitulando, primeira sessão, capítulo 1 ao capítulo 3. Segunda sessão, capítulo 4 ao capítulo 7, os 7 selos. Terceira sessão, capítulo 8 ao capítulo de número 11, 7 trombetas. E agora, a quarta sessão, que é o capítulo 12 ao capítulo 14. Ao capítulo 14. E o capítulo 14 significa o quarteto do mal. O quarteto do mal. Você imagina quando a gente chegar nessa sessão, hein? Imagina quando a gente chegar nessa sessão, gente boa. O quarteto do mal. Eu coloquei isso aqui, o quarteto do mal, para a gente poder viajar na maionese, né? Eu gosto dessas conexões. E quem é o quarteto do mal? Quem é o quarteto do mal? Pastor Natanaide, pastor Zé Fontoura, vocês que estão me vendo agora, amigos. Quem é o quarteto do mal? O quarteto do mal simboliza os 4 agentes que vão levantar, principalmente nos últimos dias, né? Já atuam, mas vão se levantar nos últimos dias, principalmente na grande tribulação. Quem são essas pessoas? O dragão. Quem é o dragão? É Satanás. Aí você vai ver no capítulo 12, tá? No capítulo 12, você vai ver o dragão, ok? Capítulo 12. O falso profeta e o anticristo, ok? No capítulo 13, tá certo? E aí nós temos a Babilônia, a mãe de todas as rameiras, capítulo 14, ok? A Babilônia. E quem é a Babilônia? Babilônia aqui vai representar a religião apóstata, vai representar a prostituição, vai representar a mãe de todas as rameiras, vai representar Roma, porque João, ele tinha aquela situação de Roma. João estava escrevendo, ele estava exilado. Domiciano era um segundo Nero, era um homem crudelíssimo, ele levou para si o título de Deus. Eles tinham que adorar todo ano, acender um pequeno maço de incenso para o César e dizer em voz alta: César é o Senhor. Quem não fizesse isso ia para a arena, morria, era torturado, era morto, era martirizado. João, vocês observem só, João então ele está olhando para o império arquétipo que é Roma, que significa Babilônia, tá certo? No final agora, vai se levantar mais um espírito da Babilônia, tá certo? Esse espírito da Babilônia, que é
a mãe de todas as prostitutas, as rameiras, né? O que vai acontecer? A religião apóstata que vai tirar muitas pessoas do caminho do Senhor. Entenderam isso? Então nós temos que entender para que nós possamos estar focados quanto a isso aí. A verdade central. Onde é que está a verdade central, então, dessa sessão? Está lá no capítulo 14. No capítulo 14, a verdade central, que eu vou colocar para vocês aqui, a verdade central é no capítulo 14, do dos versos 14 ao 20. Não vai dar para a gente ler tudo, porque né, o tempo já está corrido, né? Mas observem só, do verso 14 ao verso 20. Eu quero ficar com vocês apenas no versículo, aqui, ó, do versículo 19. Do versículo 19, tá? Do versículo 19 ao 20. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de 1.600 estágios. Agora, faz um link agora com Mateus capítulo 24, verso 30, Mateus capítulo 24, verso 31. Olha só, Mateus capítulo 24, verso 31. Aqui, olha o que diz aqui, ó. Mateus 24, 31, Mateus 24, verso 31. Estou colocando aqui para vocês. Olha só o que diz aqui, ó. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, a parábola da figueira, a exortação à vigilância que vai vir logo em seguida. Observe, então, que está associada ao quê? À volta de Jesus, ok? Está associado o quê? À volta de Cristo, tá? Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Aqui, vamos lá, parábola do joio, ó. Mateus capítulo 13, versículo 30, tá? Deixai crescer juntos até a colheita, e o tempo da colheita direi aos ceifeiros. Quem são os ceifeiros? Os anjos. Ajuntai primeiro o joio. Quem são o joio? Aqueles que, né, não são crentes, ok? Atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O trigo vai ser colhido depois, para junto de si, o arrebatamento da igreja. Mateus, ok, capítulo 24, verso 30. É a parábola do trigo e do joio. Observem lá depois, tá bom? Para que vocês possam ter, Mateus 13. Esquece isso aí. Mateus 13, né, verso 30. A parábola do joio, do trigo e do joio. Está relacionado ao que, gente boa? Está relacionado à volta de Cristo. Muito bem. Vamos então agora para a próxima sessão. A gente já está terminando. Para a próxima sessão, tá? E a gente vai falar sobre a quinta sessão. Nós vamos falar sobre do capítulo 15 ao capítulo 16. Então, a quinta sessão vai do capítulo 15 ao capítulo 16 e vai falar exatamente sobre as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus. Agora, observe que as 7 taças é o juízo completo, sem misericórdia, e a igreja arrebatada. Ok? É o juízo completo. Observe que as 7 taças, diferente das 7 trombetas, que é um juízo misturado com misericórdia, porque morre a terça parte, é a graça de Deus agindo, aqui já vai ser o juízo completo, sem misericórdia, porque a igreja foi arrebatada, a igreja está sendo arrebatada, o final, aonde vai ser destruído, né, na próxima sessão, o quarteto do mal.
tá certo? E qual é então o versículo-chave? Vamos lá. Apocalipse 16, verso 20. Apocalipse 16 aí do pregador Lu, né? Apocalipse 16, verso 20. Observe só o que está dizendo aí, capítulo 16, verso 20. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Tá ótimo, só esse versículo aí prova. Por que isso? Porque é uma figura de linguagem que haverá um derramamento da ira de Deus sobre todas as pessoas que tiveram seus nomes escritos, tiveram com a marca da besta, tá certo? Aqui a igreja sendo arrebatada, e aqui as 7 taças da ira de Deus. Nós vamos estudar tudo isso, tá? Aqui é só um panorama, não vamos abordar tudo não. Vamos ler Apocalipse 20, versículo de número 11, que diz assim, ó: e vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, tá certo? Apocalipse 20, 11, que também, você vai ver então também essa questão da volta de Jesus. É a volta de Jesus. O livro todo está falando sobre a volta de Jesus. Muito bem. Vamos à 6ª e penúltima sessão? A 6ª sessão é a queda do quarteto do mal. A 6ª sessão, né, vai do capítulo 17, né, até o capítulo 19. Aí, ó. Vai do capítulo 17 até o capítulo 19, tá certo? E aí, olha só que interessante, gente boa. Olha que interessante aí para a gente poder entender sobre a queda do quarteto do mal, né? A queda do quarteto do mal é a descrição gloriosa da vinda de Cristo, tá? É muito importante a gente entender isso. Quem é que vai ser então destruído aqui? Satanás, a antiga serpente, o falso profeta e o anticristo e o falso profeta, e a religião apóstata. Nós vamos estudar minuciosamente essa sessão também, tá? Eu espero que você esteja comigo. Já agenda aí toda quarta-feira, tá bom? Para que você esteja comigo nessa viagem sobre o Apocalipse, que é maravilhosa. Hoje é só o panorama, tá? E aí, vamos encerrar, então, a última sessão, a 7ª sessão, ok? Que vai do capítulo 20 ao capítulo 22. E aí vocês vão entender o que é. É a segunda vinda, né, de Cristo, é o reino dele, né? É o clímax glorioso deste livro. E o juízo final, o reinado das almas, o juízo final, que nós vamos estar, colocar aqui juízo final, que nós vamos estar estudando depois também com muita calma, com muita paciência, para que nós possamos ter o entendimento bem legal. Gente, vocês entenderam então aí, vocês observaram, né, a questão de tudo isso, ok? Quando foi escrito o Apocalipse por volta do ano 90 ao ano 95, 96, ok? Exatamente como eu falei para vocês, quando Domiciano era o imperador daquela época. E aí, então, eu vou ler o capítulo de número 1, tá? E a gente vai estar encerrando a nossa aula de hoje, ok? Em nome de Jesus. Capítulo 1, verso 1, tá? Apocalipse 1, verso 1. Que aí, na outra semana, nós já vamos, então, começar o esboço da primeira sessão. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira sessão, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre a primeira sessão. Então, vocês já estão observando que vão ser de 8 a 10 aulas. Depende muito do tema, porque eu quero também abrir para as perguntas também, em nome do Senhor Jesus. Então, olha só, o capítulo 1, verso 1, que diz assim: revelação de Jesus Cristo que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer,
que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ok? Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse, né? Tirar o véu, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Tá certo? Bom, alguém tem alguma pergunta para a gente poder encerrar? Alguém vai ter alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisinha, alguma coisa? Pergunte agora aqui no chat para a gente poder estar encerrando, tá certo? A nossa aula. Uma palavrinha importante para vocês entenderem aqui, tá? Sobre a palavra Odinai, tá? Odinai, tem um acento no O aí, porque o Google Chrome, né? O Chromebook aqui, ele é meio complicado. Odinai, essa palavrinha no grego Odinai significa princípio de dores, tá? Dores de parto, tá? Dores de parto. Então, toda vez que você vai ver assim, princípio de dores, na verdade é Odinai. Odinai no grego significa dores de parto, tá? As dores de parto. Alguém tem alguma dúvida para a gente poder encerrar? É interessantíssimo que João, né, gente, ele tinha um conhecimento, ele trazia muitas coisas do Velho Testamento também, tá? Muitas coisas do Velho Testamento, ok? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa dentro do panorama, dentro do que a gente acabou de ler, tá bom? A gente vai estar respondendo aqui, se a gente souber, claro, né? E depois a gente vai estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Se alguém tiver, por favor, espaço para vocês perguntarem, e aí a gente termina a nossa aula de hoje, tá certo? João, o fundo do Apocalipse, né? O fundo teológico é o Antigo Testamento, tá? E ele repete, ele cita o Antigo Testamento e alude a ele 245 vezes, 20 livros, né? No caso, são citados do Velho Testamento, e detalhe, tá? Os mais citados é Isaías, Daniel, Ezequiel, Salmos, Êxodo, Jeremias e Zacarias, tá bom? Bom, então é isso aí, ninguém tem pergunta para fazer, então tá ótimo, melhor para mim, que eu não fico em maus lençóis, tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido bem a questão. Eu peço perdão sobre a questão do slide, não deu tempo de ser colocado, live é sempre complicado, mas eu acho que vocês entenderam bem essa questão. Vamos recapitular então? Vamos recapitular. Recapitulando toda essa questão aqui, as perguntas, tá ok? As perguntas nós precisamos entender, né, para a gente poder sempre estudar o que é o Apocalipse, quem escreveu o Apocalipse, por que ele escreveu o Apocalipse, para quem ele escreveu o Apocalipse e onde ele escreveu o Apocalipse, ok? E aí nós vamos dividir o livro em 7 sessões. A primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, os 7 candeeiros vão falar sobre as 7 igrejas. O capítulo de número 2, a segunda sessão, do capítulo 4 ao capítulo de número 7, os 7 selos. Cristo tem um controle da história nas suas mãos. A terceira sessão, do capítulo 8 ao capítulo de número 11, entenderam? As 7 trombetas é o juízo misturado com a misericórdia. A quarta sessão é o quarteto do mal, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. O dragão, o anticristo, o falso profeta e a Babilônia. A quinta sessão, do capítulo 15 ao capítulo 16, que vai ser o juízo completo sem misericórdia, as 7 taças. Capítulos 17 ao 19, a sexta sessão, a queda do quarteto do mal. E, por último, a 7ª sessão, capítulo 20 ao capítulo 22, que vai ser o clímax da gloriosa vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá ok? Muito bem. Cristiane Dias está falando, muito boa introdução, imagino os estudos que está por vir.
Parabéns, pastor. Beleza, é isso aí que a gente tenta fazer. Uma coisa bem clara, fácil de compreender. Vamos estudar capítulo por capítulo. É assim que a gente estuda aqui na nossa comunidade. A palavra expositiva, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. E na próxima aula, então, nós vamos falar sobre a primeira sessão, os capítulos 1, 2 e 3, vamos entender, né, no contexto histórico, um contexto bem bacana. Na verdade, gente, a gente não vai ter pressa para falar de Apocalipse não, tá? Se for, eu vou deixar pela dispensação da graça de Deus, ok? Não vou ficar aqui correndo não, vou fazer as coisas como eu fiz hoje, com calma, com tranquilidade. Eu faço uma aula extra, não tem problema, tá bom? Muito bem. Estamos encerrando então a nossa transmissão de hoje. O nosso vídeo já vai estar disponível no nosso canal. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode compartilhar. Valeu, Fabiola Siqueira, a introdução foi muito boa, show de bola. Vocês podem compartilhar, tá bom? Agora eu quero falar para vocês o seguinte, gente. Eu preciso que vocês estejam com Bíblia, caderno, né? Para vocês anotarem tudo. É importantíssimo isso. Eu já li o Apocalipse mais de 40 vezes. Só aqui na igreja é a 7ª vez que eu estou dando o estudo do Apocalipse. Então, eu preciso que vocês estejam, eu não sei nada, vocês precisam estar com o caderno na mão, para vocês estarem sintonizados, para a gente poder estudar, fazer um negócio bem bacana, em nome de Jesus, tá bom? Vocês precisam estar estudando também, ok? Bom, aqui está o PicPay, aí no canto do seu vídeo, você pode fazer escanear, dar uma oferta para a comunidade, abençoar com seu dízimo, abençoar a gente nessa luta, nessa caminhada, em nome de Jesus, tá bom? Quero avisar que estaremos no domingo, em 2 horários, pela manhã às 9 horas e às 19 horas, domingo pela manhã, família quadrangular, vamos estar ontem, hoje e sempre, vamos estar orando pelas famílias, então nossa campanha Família Quadrangular, e à noite estaremos falando sobre a unção de Issacar, a tribo de Issacar. Deus tem uma palavra poderosa. Pela manhã, reverendo Natanaide vai estar pregando a santa e gloriosa palavra de Deus, com um culto pela manhã, estaremos juntos orando pelas famílias, os homens de Deus vão estar orando pelas famílias, e à noite, eu, pastor Carlos Júnior, vou estar pregando a santa e gloriosa palavra de Deus, a unção de Issacar. Tenha já com o coração aberto, que Deus vai falar muito com vocês, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar conosco aqui. Curte tudo no nosso canal, faz uma maratona, divulga o nosso canal para as pessoas, se inscreva, por favor, ative o sininho para receber as notificações, ok? Continue orando por nós, conosco, precisamos muito de oração, eu agradeço muito vocês. E hoje está comigo aqui o Weber Rodrigues, nosso músico, nosso diretor de comunicação. Ele está na parte da técnica, ajudando aqui na parte técnica, e eu, Carlos Júnior, pastor Carlos Júnior, na apresentação da escola Talmidim Apocalipse Now. Que Deus abençoe muito. Hoje eu estou com a camisa dos diáconos, nossa camisa linda dos diáconos, nosso grupo de diáconos, em homenagem aos nossos diáconos, aqueles que servem, tá bom? E, querendo Deus, até a próxima aula, eu vou estar fazendo outros vídeos também, fazendo conteúdo extra. Gente, muito bem, vocês querem, aqui está o WhatsApp da comunidade, então vocês podem estar mandando aí, mandei errado, oh meu Deus do céu, mandei errado, peraí que eu tenho que remover isso. Então, removi, 27, vamos lá, 27, 99285 2603, tá bom? É o zap da comunidade. Eu estou aqui online agora, você pode mandar e falar, eu quero estar no grupo onde eu vou estudar a palavra de Deus, e já vou mandar já para vocês aqui o slide, tá, da aula de hoje, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou estar mandando o slide, também abrindo para perguntas, se vocês querem perguntar alguma coisa, às vezes fica com vergonha de perguntar aqui, pergunta particular.
Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu te amo, Jesus, e até a próxima, em nome de Jesus. Fique na paz. Tchau, 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 tchau.